Fala galera, sou o Thiago Aguiar e está começando mais um Corrimano aqui na Foco TV. Um programa para quem é apaixonado por corrida e esporte de endurance. Se esse é seu caso, você está no lugar certo. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre triatlon. Nós vamos falar com um cara que começou a nadar com 4 anos e nunca mais parou. Ele é bacharel em Educação Física e é o cara que está à frente da AVF Team. Nosso querido amigo Vinícius Ferreira. Muito obrigado, Thiagão. É uma satisfação imensa estar aqui, falando sobre triatlo, qualidade de vida. Já de antemão, queria agradecer a oportunidade, dizer que eu sou fãzaço do seu trabalho. Quando eu cheguei aqui em Manaus, me acolheu, me ensinou um monte de coisa sobre o mercado esportivo aqui em Manaus. Então, assim, estou muito feliz mesmo. Lisonjeado de estar aqui batendo esse papo, porque além da gente gostar das mesmas coisas, né, do esporte, eu sou, assim, muito fã mesmo do seu trabalho. Tenho você e a Corre como referência mesmo. Falo isso com todo mundo, falo isso com meus alunos. Então, muito obrigado mesmo pelo convite. Vamos conversar aí, trocar ideias, que eu acho que é isso que todo mundo espera e isso que a gente faz com que o esporte desenvolva cada vez mais. Dessas trocas de ideias aí, a gente sempre sai coisas boas e novas aí, né? É isso aí, cara. Eu também quero te agradecer a presença, né? Eu sei que a tua vida lá de oficial do exército ou de treinador é bem difícil e você disponibilizou esse tempo para estar aqui com a gente, conversando com os seus alunos, com os meus alunos e com o pessoal da corrida em geral, né? E a gente vai conversar hoje sobre, principalmente o triatlon, né? A gente vai conversar sobre o cenário de Manaus, a gente vai falar sobre um pouco das tuas conquistas, né? E eu queria começar lá do início, né? Quando você começou a nadar com 4 anos de idade. Como foi essa tua base, né, no esporte? Legal. Fui diagnosticado com TDAH, né? Com muito novinho, 4, 5 anos. Minha mãe, psicopedagoga, então ela já, logo de cara, ela viu que tinha alguma coisa errada ali. E aí eu fui em vários psiquiatras, neuropsiquiatras, fiz muitos exames mesmo e tal, e fui diagnosticado e um dos tratamentos ali foi a inserção no esporte, né? E de preferência esportes individuais. Então minha mãe já me colocou na natação e desde então eu não parei mais de nadar, né? Então eu fiz toda a minha base esportiva na natação. Fui inserido nas escolas que eu estudei também, sempre fui muito voltado para esse lado esportivo, né? Então eu estudei também em colégio militar. O colégio militar ele tem toda uma vertente para a área esportiva, competições estaduais, competições nacionais, que reúne os colégios militares para estar competindo. E o meio que eu vivia também, eu morava numa vila militar onde tinha uma piscina semiolímpica, sei lá, 200 metros da minha casa. Então, minha vida era toda voltada ao esporte, muita brincadeira de rua e jogava bola, vôlei. Então, ou seja, minha vida ela toda sempre foi muito voltada pro esporte, assim, muito por conta dessa questão do TDAH. Você já chegou a competir em natação na infância? Sim, eu fui atleta federado até meus 16 anos, 17 anos, então disputei Campeonato Mineiro, Brasileiro, cheguei a ter bons resultados assim, mas nunca de muita expressão, porque a natação é um esporte muito que tem que ter muita disciplina ali mesmo. Eu tinha, mas assim, eu não tinha um desenvolvimento tão absurdo assim, igual os atletas de elite, assim, da natação, né? Então, fui até onde dava, né, na natação. E como é que surgiu o triatlon na tua vida? Você passou pela corrida, depois foi pro triatlon, assim, Sim. depois da natação já foi pra corrida, porque eu vejo que dentro do teu currículo esportivo, né, você tem ultramaratona, aí tem triatlon de cross triatlon, né? Então são várias modalidades que você já praticou. Eu morava lá na cidade dos meus pais, né, em Lagoa Santa, na orla de uma lagoa, né? Então tinha um local lá bem propício, assim, pra corrida também. E nos treinos de natação a gente corria também, né? Então tinha aquelas voltas em torno da piscina lá e tal.
E aí, a partir disso, eu comecei a correr lá em Lagoa Santa e comecei a ter um bom desempenho, assim, na corrida, né? Só que aí o jogo mudou quando eu fui ingressar pro exército, né? Comecei a treinar para os testes físicos e tal, e aí eu comecei a correr e levar um pouco mais a sério, assim, né? Mas nada com planilha, nem nada, assim, bem amador, assim mesmo. Só calçava o tênis e ia, né? E o problema do TDAH é que ele, assim, nada. O que eu tô falando aqui é uma percepção que eu tenho. Certo. Eu perco meio que a noção do tempo do que eu tô fazendo. Eu entrei em hiperfoco, né? Exatamente. Eu tenho uma tendência muito grande a entrar em hiperfoco para a parte esportiva, né? Tem a questão de liberação hormonal e tal, que o TDAH, ele, durante a prática esportiva, ele tem essa liberação, né? De neuroadrenalina, ele ativa a dopamina e eu comecei a, tipo assim, saía pra correr, corria 15, 20 quilômetros, perdia, não percebia. Aí eu não percebia a questão de hidratação, de alimentação, nada, mas eu comecei a correr muito. E como eu já tinha uma base muito boa, assim, da natação, meu VO2 sempre foi muito alto, eu comecei a me destacar, assim, né? Na parte da corrida. Melhores do TAF, não. Exato. Aí quando eu entrei pro exército, antes disso aí eu já comecei a fazer provas de corrida e tal. E eu sempre continuei nadando. Eu comecei a fazer provas de corrida. Corria 10 quilômetros, 15 quilômetros, 10 quilômetros, 5 quilômetros, sempre pegando o pódio ali na categoria e tal. Mas nada com muita... estudos ali em cima disso, né? Nessa época tu tinha treinador ou não? Não, Corria, era tudo, calçava o tênis ia correr. como a maioria das pessoas, né? Hoje em dia as pessoas acham que todo mundo tem um começo, né? Mas aí, quando eu entrei pro exército, aí lá eu comecei a entender mais, assim, sobre a importância, assim mesmo, da atividade física no quesito benefícios que ela trariam para mim, além da qualidade de vida, qualidade mental. Porque dentro do exército é muito valorizado, assim, a questão física, né? Então, lá tem as competições internas, as Olimpíadas, e aí quando chegou lá eu dei meu nome para praticamente tudo, né? E aí comecei a ganhar tudo. Na natação, ganhei todas as provas, aí fui para as provas de atletismo, fui bem em todas as provas. E ali eles já me sacaram já para mim ser um aluno atleta. Então eu comecei a ter um tratamento diferenciado, assim, porque eu comecei a ir para as competições contra a Marinha Aeronáutica. Então eu vi ali também uma oportunidade de eu ter trilhar uma carreira um pouco diferente, né? Aí após isso eu fui para... Até porque, Vinícius, desculpa te interromper, o Exército tinha um programa de triatlon, não, de auxílio ao esporte olímpico, né? Tem. Esse é o PAR, né? O Programa de Alto Rendimento do Exército. É um programa que ele capta os atletas que estão em alto nível e dão toda a estrutura, salário, estrutura de treinamento, patrocínio, paga viagens, assim, para estar desenvolvendo o esporte olímpico mesmo, né? No meu caso, eu não entrei nesse projeto porque, como eu sou militar de carreira, eu não posso fazer parte desse projeto, né? Mas como eu vivo mesmo o esporte, eu falei, cara, eu preciso estar no meio desses caras de alguma forma. E aí foi a virada de chave também que eu fui fazer o curso de monitor de educação física, que é o curso de educação física do Exército, que é lá na ESEFEX, no Rio de Janeiro, que é onde fica os atletas do PAR. Então, fiz o curso do Exército de Educação Física, que ele trabalha com toda essa parte de preparação dos atletas, da parte militar, de preparação para curso, toda a preparação física da tropa mesmo, né? E nisso eu já estava fazendo triatlo, né? Isso aí eu já dei uma prolongada na história, né? Mas esse teu primeiro contato com o triatlo foi no Exército?
Ou foi Não, antes? antes de eu já, né? entrar, eu já tava nadando. Aí, como eu já tava correndo, eu já comprei Juntou os bicicleta, três. já tava assim, já tava já fazendo tudo, né? Mas nada muito é, voltado assim à competição, nem nada. Eu tava só fazendo, conhecendo, né? Desenvolvendo a minha base ali. E um dia eu sabia que eu iria. Porque assim, na época eu não tinha ainda condições de ter uma bicicleta maneira, de fazer as provas que eu queria fazer e tudo mais, mas eu já tava ali já com os meios que eu tinha, com a condição que eu tinha, eu já tava desenvolvendo ali o Vinícius lá da frente, né? Porque a gente não precisa esperar ter a melhor condição, a melhor bicicleta, as condições perfeitas para fazer o que tem que ser feito. Então, E hoje você tem resultados fantásticos, né? Tem, por exemplo, 7 Ironmans, né? sim, Sendo um com 8 horas e 53. sim. Você já fez ultramaratona, né? Como eu citei, já fez o Cross Triathlon, que foi do Xterra. Sim. Fez maratonas também. Qual é o teu melhor Sim. tempo em maratona? Eu tenho 2h48 na maratona. De Porto Alegre, inclusive. Porto Alegre. Pra dar sorte lá esse ano. Se Deus quiser, vai dar certo lá esse ano em Porto Alegre. E também você se classificou para o Mundial de meio Ironman? Isso, agora eu já tinha classificado antes, né, Então essa foi a segunda vez. já a segunda vez. E aí, agora em Aracaju, fui quarto geral lá, né? Quanto tempo passa, né, cara? Fiz 4h16 lá. Prova dura lá pra caramba, mas pra gente é bom, né? Que o calor deles lá é uma brisa aqui perto de Manaus, do calor de Manaus. Eu ia fazer essa pergunta lá na frente, quando a gente estivesse nessa parte do tema, mas treinar aqui em Manaus, Sim. né? Eu falo isso para os meus atletas, e alguns falam assim que, não, tá falando besteira, tá? Eu falei, cara, quem treina aqui em Manaus corre em qualquer lugar do Qualquer mundo. lugar do mundo. Não tem. Já viajei para vários locais, assim, já treinei em muitos lugares, mas aqui em Manaus, só quem treina aqui e quem consegue desenvolver uma constância de treinos aqui que consegue observar essa evolução, né? Como o calor é muito, muito grande e a umidade é muito grande, o seu corpo realmente ele vai sofrer mais, só que ele vai ter adaptações fisiológicas que outros atletas não vão ter a oportunidade de ter isso por falta dessa adaptação, né? E quando a gente vai competir em locais que as condições não são tão extremas, o seu corpo não vai sofrer tanto igual aqui. Então, ano passado, eu senti muito, assim, já fez 2 anos que eu tô aqui treinando aqui em Manaus. Nesses 2 anos eu senti uma evolução muito grande, assim, nos 3 esportes, e eu acho que muito dos meus resultados estarem cada vez melhorando mais é por estar treinando aqui nessas condições. Se deve isso aqui. Porque não mudou muito, assim, meus treinos. A forma de treinar não mudou. Mas as condições que eu me submeto a treinar aqui, algumas coisas assim, a gente tem que ter cautela aqui, né? Não adianta sair para treinar aqui meio-dia. Assim, às vezes eu treino esse horário porque é o horário que me sobra no dia, né? Mas assim, existem as formas de a gente ajustar o treino, diminuir a intensidade, leva um pouco mais de hidratação, né? Exato. Eu concordo totalmente, assim, que as condições climáticas aqui, elas fazem o atleta aqui subir de nível. E quando a gente chega no Nordeste, Sudeste principalmente, que o clima é mais ameno, pô, a frequência cardíaca é até gostosa, assim, porque a frequência cardíaca não falar sobe. que o Nordeste o clima é mais ameno que Manaus Mas é verdade. É verdade, né, cara? Eu tive Aracaju competindo lá, Fortaleza, e eu posso comprovar que acaba que... Eu não sei você é um super treinador, né? Não sei você, mas eu oriento os meus atletas que de vez em quando treine num horário diferente. Sim. Né? Justamente para você ter umas adaptações diferentes do que você tem normalmente. Sim. Né? E se a gente for ver, os atletas profissionais, eles viajam da sua cidade, eles saem de onde eles moram para procurar ambientes bem difíceis de treinar, né? Com altimetria, com calor, com frio, justamente para ele submeter o corpo dele a diversas adaptações e ficarem mais preparados. Exato. Então, assim, volta e meia eu falo, cara, pessoal, que aqui em Manaus, os atletas, né, de modo geral, têm a tendência de acordar mais cedo para treinar mais cedo para não pegar tanto calor. Sim. Né? Eu sei, não é para a gente treinar todo dia num calor extremo, mas assim, de vez em quando, na minha opinião, né, eu acho interessante. O que é que você acha sobre isso? Interessante.
dependendo do treino, né? Que, por exemplo, o cara fazendo um ciclo para Ironman aqui, né? Ironman full. Ele não teria tantas adaptações fisiológicas se ele saísse para treinar às 7 horas da manhã e terminar o treino 2 horas. Provavelmente ele nem terminaria esse treino. Mas é interessante ele se submeter a correr 10 horas da manhã. Como a gente faz isso durante o treinamento. Por quê? São treinos específicos que realmente você precisa daquela fadiga, aquele acúmulo de fadiga e estressar mais o corpo, porque logo em sequência provavelmente vai ter uma semana um pouco mais leve e tudo mais, e ele vai ter essa adaptação desse estresse um pouco mais exagerado ali que aconteceu no corpo dele. Então eu acho que sim, essas adaptações que ocorrem aqui por conta do clima, elas fazem diferença lá na frente. E principalmente, né, Vinícius, na modalidade triatlon. Sim. Porque se você vai para uma maratona, né, que é só corrida, você vai largar ali 5 da manhã, 6 da manhã, você vai terminar num horário tranquilo até. Mas no triatlon não, por mais que você largue cedo o triatlon, você vai fazer um meio Iron, ou então um full, por exemplo, você vai começar a correr, né, no meio 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, meio-dia, né? Se for o full, tu vai começar no meio da tarde. Então tem que ter esse tipo de adaptação, né? E outra coisa, assim, quando eu cheguei aqui, eu assustava muito porque quando tava chovendo, a galera não treinava, né? Ninguém ia no treino. Aí eu achava aquilo meio estranho, né? Porque no dia da prova, se chover, vai ter prova igual, pô. Aí eu até brinco com a galera, correr na chuva é igual correr no sol, pô. Tem que só que na chuva, não tem muito o que fazer. Porque essas adaptações, a gente tem que estar preparado. Elas são necessárias. Elas são necessárias, elas fazem parte do processo. Porque o nosso corpo, ele já vivenciou aquilo dali. O treinamento nada mais é do que são blocos, né, de treino, de você colocando o seu corpo em micro pedaços da prova. Então, tem dia que vai estar super calor, você tem que estar adaptado àquilo dali. Tem dia que vai estar chovendo, você vai ter que estar adaptado àquilo dali. Tem dia que o clima vai estar perfeito e você vai ter que ver como o seu corpo está adaptado àquilo dali, com aquela fadiga de várias semanas de treino. Então, se constrói um atleta nessas várias falhas. Tem dia que o treino vai sair ruim, tem dia que o treino vai sair um super treino. E o treino é justamente para isso, não é para ele ser perfeito. Exatamente. É para gerar adaptações. Né? Se sair perfeito, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. O meu treino foi fácil demais. Se for um treino de Z2, o treino é fácil e tem que ser fácil demais. Mas se for fazendo intervalado e, o professor saiu fácil, tem alguma coisa errada. Que o fácil é fácil, o difícil é difícil. Né? E Vinícius, a gente vê hoje que o triatlon aqui em Manaus voltou a ter um brilho. Né? A gente passou pelo surgimento do triatlon, teve uma ascensão muito boa, depois um declínio. Né? E eu vejo que a sua assessoria hoje é uma das principais assessorias do triatlon para triatlon em Manaus. Né? Tem trazido novas pessoas para o triatlon, tanto pessoas que nunca tiveram contato com o esporte, como pessoas que querem migrar da natação para o triatlon, da corrida para o triatlon. Na Corre mesmo, a gente tem vários atletas que já migraram para o triatlon, né? E pessoas que querem entrar já iniciando o triatlon, né? E eu costumo falar para os nossos atletas da migração. Cara, tu tem que pensar, né? Primeiro, que você vai ter que demandar um pouco mais de tempo, mais organização de vida, né, para fazer o triatlon, porque quer queira, quer não, são 3 modalidades que vai depender de mais deslocamento, né, de logística, né, e essa questão também de horários, né. Então, como é que você vê hoje, né, o cenário do triatlon no Amazonas? Como é que você tenta inserir, né, um novo praticante dentro da modalidade? Legal. Eu acho que está crescendo, né? É uma tendência. Porque, assim, existe um ciclo, né? Normalmente o atleta, ele começa na corrida, depois ele faz meia maratona, ele faz uma maratona, e aí ele fica ali na maratona, vendo se ele quer aquilo dali mesmo, e ele tem uma tendência a buscar novos desafios, né? Eu vejo hoje 2 vertentes, assim, o trail,
A galera tá indo muito pro trail e eu acho que é uma modalidade assim que vai crescer muito ainda. Eu sou apaixonado pelo trail. Vai crescer muito porque a galera quer esse desafio novo, contato com a natureza, mais treinos outdoor, lugares maneiros para viajar. As provas são sempre em locais bem interessantes assim para viagem com a família e tal. E tem a parte do triatlo. Então eu acho que a maioria da porta da entrada é a corrida. E aí depois eu acho que acontece naturalmente essa migração a partir de alguns atletas, né? Então, o triatlo aqui no Amazonas, eu acho que assim como a corrida está crescendo, automaticamente o triatlo também vai crescer por conta dessa migração meio que natural, né? Quando eu vim aqui para Manaus, eu fiz um estudo, né? Sobre o triatlo aqui na região e uma perspectiva de crescimento, né? Então, assim, para mim não é nenhuma novidade, porque eu já tinha feito esse estudo antes de vir para cá. Aqui a gente não tinha tantos maratonistas aqui. Então, era um local que estava em ascensão a corrida de rua. Sim. Então, como ainda está em ascensão, aqui ainda vai ter o boom ainda do triatlo. E eu costumo falar pro pessoal também que a gente não teve o boom da corrida Não ainda. teve aqui. Não teve, porque se a gente for ver uma corrida grande, nossa, tem 6 mil pessoas. Exato, Sul e Sudeste, 6 mil pessoas é uma corrida muito pequena. É uma corrida de bairro. Muito pequena. Exato. E a gente teve eu lembro muito bem que a gente teve essa conversa correndo alguma meia maratona no passado. Exato. A gente teve essa mesma coisa, a gente conversou sobre assessoria, falou, cara, como é que tá a tua equipe de triatlon? Sim. Né? Você falando, pô, tá crescendo. E a gente teve exatamente essa conversa numa corrida praticamente 1 ano atrás. Exato. Né? E hoje e você estava no início. Exato, né? Tava começando, você me ensinando ali os passos. E mais uma vez, obrigado, porque realmente a gente a gente não faz nada sozinho, né? Então a gente, querendo ou não, eu peguei várias dicas com você ali, sempre muito solícito comigo. E a gente vê que isso meio que tá acontecendo. Isso ainda vai crescer muito aqui ainda. A corrida de rua vai crescer muito. A gente vê vários movimentos acontecendo aqui, várias provas surgindo. A Focal Run, ano passado, foi uma prova que começou a prova e já teve um grande número de atletas. E esse ano a tendência é aumentar ainda mais a maratona. Então, eu já tinha meio que me planejado para isso. E eu acho que o triatlo ele vai crescer cada vez mais aqui em Manaus. Esse ano voltou a ter a federação aqui. Eu me juntei a esse projeto tô lá, sou conselheiro lá na federação. Porque eu acho que isso aí, eu devia isso ao estado do Amazonas, né, a Manaus aqui, porque é uma modalidade que a gente precisa de cada vez mais organização para ter provas mais seguras, de ter um ranqueamento, enfim, até mesmo para trazer mais atletas com segurança, para ter... A gente tem vários atletas aqui, destaque em natação, destaque na corrida, que se um ou outro vir fazer triatlon vai ser muito bem-vindo. Então, eu acho que essa questão da federação, de ter outros organizadores também organizando as provas aqui, de ter outros atletas... nova agora, organizando as provas de triatlon, né? Tem uma... Surgiu, acho que é Cronos. Cronos, né? Cronos Esporte, que está organizando as provas daqui. E isso, querendo ou não, melhora a visibilidade, melhora a segurança dos atletas. Então, eu acho que... Coisa que não tinha. Um calendário de provas na cidade. Então, isso já melhora também. E... eu acho que tem a Bianca Guedes, que veio aqui também no Corrimano. Querendo ou não, também trouxe visibilidade. Ela é uma incentivadora Exato, do esporte, do triatlo. do triatlo. Apaixonada. Cara, pensa... poucas pessoas no mundo eu conheço que gostam tanto de treinar quanto a Bianca, cara. E aí ela traz uma visibilidade gigantesca aqui para a cidade. E querendo ou não, eu vim com esse intuito de fazer acontecer mesmo a parte do triatlon aqui em Manaus. Eu acho que está sendo bem feita. Eu vivo e me dedico. A gente estava até conversando aqui antes aqui que realmente eu vou lá, vou treinar com a galera e
e me mato e começo antes e termino depois. Porque eu realmente acredito que aqui a gente tem um potencial gigantesco, a gente tem uma estrutura da cidade que favorece a prática do triatlo. Porque... Isso que eu ia entrar nessa pergunta agora para ti, Sim. né? Ainda falando sobre o cenário regional aqui do triatlon. Estrutura de treino, né? Sim. Como é que tu acha? Tu acha que tá seguro o triatleta treinar, por exemplo, um ciclismo? Eu vejo que algumas coisas hoje impedem um pouco o crescimento do triatlon. Uma delas é a segurança, né? Vários atletas me pô, professor, mas eu tenho medo de pedalar na rua por causa do trânsito tá ruim. Se a gente vê aqueles perfis do Instagram de trânsito, cara, todo dia é acidente de carro, gente atropelada, motoqueiro morrendo, né? Até acidentes com ciclistas, né? E outra coisa que eu vejo também é o medo do próprio esporte, por exemplo. Tem aluno que chega assim, pô, professor, eu queria fazer triatlo, mas eu tenho que nadar no Rio Negro. Falei, cara, cara, mas assim, o Rio Negro é como na piscina. Não tem o negócio do correr no sol igual na chuva, só que na chuva. Nadar no Rio Negro, mas eu consigo na piscina, só que no Rio Negro. Né? Você está preparado. Então, tem umas coisas assim que eu acho que ainda impede, são os mitos, né, do esporte que impede o crescimento ainda do esporte. Sim. Eu acho que a questão do Rio Negro, né, quem nada no Rio Negro, nada em qualquer lugar, né? Você nadar 1 hora no Rio Negro, parece que você está nadando o Templo de Palmar. É, verdade. Né? Você termina com o ombro no dia seguinte que você não consegue levantar, pô, porque a água é pesada. É pesado. Você afunda mais. Sim. É difícil manter o quadril mais alto. Água quente. Né? Você coloca uma touca, quando você tira, tá cheio de suor dentro da touca, né? Isso aí cresce de importância também a questão da hidratação, sim, até mesmo durante dentro da água. Eu acho que aqui a gente tem locais, só que a gente precisa se organizar melhor, entendeu? Organizar no sentido, assim, de uma conscientização cultural mesmo. A gente vai em outros estados, outros países, os ciclistas, eles são mais respeitados. As pessoas entendem que ali em cima de uma bicicleta tem um advogado, tem um médico, o cara é pai de família, é um empresário. E às vezes a gente nota que a população às vezes ainda reprime ainda o ciclista ali, o corredor, pra achar que o cara tá, sei lá, o que esse cara tá pedalando aqui agora? Uma vez eu já ouvi o motorista falar, vai pedalar na calçada. Exato. Cara, pedalar na calçada. Não, entende? Eu acho que tem essa parte da conscientização ainda que falta. Mas assim, a gente tem uma BR boa, assim, questão de asfalto, que é na Iranduba. O mais seguro para treinar hoje ainda é lá na BR, né? Na BR, é o local. Na BR não, na Iranduba, Iranduba, lá. Né? Eu acredito que na Ponta Negra dá para treinar, mas eu acho muito perigoso, por conta que ali é um fluxo de carro, tá bem apertado. Então, eu acho ali bem perigoso. Inclusive, eu não treino ali com a galera. A gente só treina lá em Iranduba com batedor. Tem que ter 2 batedores lá para sinalizar, para prestar esse suporte. E, querendo ou não, isso encarece o esporte. Sim. Infelizmente, isso... a gente tem esse problema, né? Então, eu acho que, assim, essa questão da segurança... acaba que isso demora mais com que o nosso esporte evolua cada vez mais. A gente tem estruturas aqui, a gente consegue pedalar lá na BR, mas é só lá. A gente não tem, sei lá, 4 opções de rota. Por exemplo, tem locais da cidade que você mora para chegar no local de treinamento, que é 1 hora de deslocamento, né? Então, se você não tiver um rolo em casa... Exato. Então, acho que essas coisas dificultam também a entrada para o triatlo, né? Exato. Hoje... tem essa questão do rolo que facilita, questão de segurança, questão de... Para quem não tá entendendo, o rolo é um dispositivo que a gente coloca na bicicleta, na roda de trás ali, que você simula o tempo todo a pedalada na rua mesmo, né? Uma esteira como se fosse de bicicleta, né? Você exato. pedala, coloca lá no seu quarto ou na sala, de frente para a televisão. Exato. E você tem algumas plataformas que medem ali a potência, a velocidade, cadência, tudo. Só que não é a mesma coisa. E outra coisa, a gente entra numa outra seara, né? Sim. Que é a da questão do custo. Exato. É uma coisa a mais, né? Porque assim, hoje o triatlon,
A corrida ficou cara. Exato. Né? Lógico que você não precisa comprar um tênis de R$2.000, R$2.500. Você tem tênis mais barato. Mas assim, a tecnologia, né, a pesquisa encareceu muito o esporte hoje. Pô, tem bicicletas de R$200 mil. Né? É fantástica a bicicleta? Vale esse preço? Não sei. Mas para um amador, tem essa necessidade? Né? Eu queria justamente perguntar assim, cara, o que o cara precisa para começar, assim, o mínimo básico para se começar a praticar o triatlo? É uma excelente pergunta, porque as pessoas, às vezes, elas deixam de fazer o esporte por essa questão comparativa, né? Acho que o grande mal do século é essa questão da comparação, né? Óbvio, o dinheiro tá aí, cada um faz com ele o que bem entende. Mas não precisa se ter uma bicicleta de R$200 mil, de R$50 mil para se fazer o triatlo. Você precisa de uma touca, uma sunga, um biquíni e um óculos para nadar. Para pedalar, você precisa de uma bicicleta e um capacete. Que é itens de segurança, um óculos, que também ainda mais aqui que tem bastante insetos, né? É uma questão de segurança, assim. E um tênis e uma roupa apropriada para correr. A partir desse momento você já é um triatleta. Porque a galera acha que triatlo é só Ironman, que triatlo é só essas grandes provas, e não é por aí. Triatlo é nadar, pedalar e correr e ser feliz acima disso. Então, eu acho que a gente tem hoje opções de bicicleta um pouco mais em conta. A gente tem a opção da usada, da seminova. Seminova. Tem muitos atletas que começam pedalando ali na spinning da academia. Sim. E depois, com o tempo, depois que... Não adianta fazer um investimento altíssimo, comprar uma bicicleta de última geração e não se adaptar, não gostar. Exato. Vai virar um quadro em casa. Exato. Essa semana entrou um atleta na Corre e ele falou, não, eu quero fazer triatlo. Eu falei, cara, mas você nada? Não nado. Mas você já pedala? Tem uma bicicleta? Não pedalo. Mas você corre? Não, correr eu corro. Eu falei, cara, mas você sabe nadar? Não sei. Eu falei, cara, então foi o seguinte, entra numa escolinha de natação por 3 meses, aprende a nadar, adquire uma certa técnica de natação, se familiariza com o esporte, vê se você gosta. Não é porque na Corre, por exemplo, a mensalidade do triatlo é diferente da corrida. Eu falei, não tem por que você começar pagando triatlo se você não vai praticar efetivamente aquilo, entendeu? Eu falei, você não tem bicicleta. Uma bicicleta hoje, uma barata, já é um custo. Sim. Então, começa a pedalar no spinning. Vai lá, no dia que você não corre, 30 minutos de spinning. Vai lá, você está matriculado numa academia, faz aula de spinning. Sim. Depois a gente tenta juntar os 3 para ver se é isso realmente que você quer. Né? Então a gente precisa ser muito consciente na hora de introduzir isso para o atleta, porque ele pode se decepcionar, né, e nunca mais praticar o esporte. E eu ainda acrescento ainda a questão de que o atleta, às vezes, que chega muito assim, sem noção nenhuma do que é o triatlo, ele não consegue nem ter a leitura do que é o treino. Vamos dizer que o atleta ele tem que treinar para poder treinar. Então ele precisa primeiro aprender a treinar, aprender sobre zonas de treinamento, aprender sobre séries de natação. Então, às vezes, por quê? Senão eu vou prescrever um treino ali de natação, por mais básico que seja, ele não vai entender. Tipo assim, 50 metros saindo a cada 1,30. Ele não vai entender o que é isso. Ele vai... Entendeu? Ele não vai entender. Então, isso é até interessante, assim, porque... Teve uma vez que eu fui fazer um treino coletivo, assim, da natação com a galera, e aí eu falei, vou fazer um teste aqui, pra ver, tipo assim, quem já tem uma base de treino e de quem não tem, pra quem ainda tá treinando pra treinar. Aí eu peguei e falei assim, a série vai ser 10 de 100 saindo a cada 2. Enquanto os mais experientes já tava, tipo, colocando o óculos e esperando o vai, e os outros estavam, tipo, um olhando pra cara do outro, o outro pegando o palmar, o outro pegando o pé de pato, tipo, sem entender o que era. Ou seja, ainda não criou-se essa experiência... E a familiaridade com o esporte. Aí a mesma coisa, para atletas mais avançados, você vai conversar sobre potência, sobre relação watts por quilo,
sobre tecnologia de bicicleta, sobre o que vale a pena investir, o que não vale. E aí eu vejo que às vezes o atleta ele tá com um equipamento da NASA lá, só que o cara ele não corresponde. ele não tem nem noção do que ele tá usando, mas é por conta que ele viu num vídeo no Instagram o atleta lá usando e ele acha que aquilo dali para ele vai funcionar. E não é bem assim. Aí entra a figura do treinador. Vem cá, amigo, vem cá, porque às vezes não é só ter condição de comprar o equipamento, é saber se o equipamento serve para você naquele momento, se vai ser útil para você dentro de um ciclo de treinamento. Se dentro daquele treino, é para você usar aquele treino, aquele equipamento. Às vezes chega lá um atleta com o capacete fechado e tudo mais, e qual que é seu treino? Eu tenho 1 hora leve. Porra, tá usando um capacete aero que é para quando você for testar o equipamento ou para fazer uma prova num giro leve, não faz nenhum sentido. Ainda a pessoa compra aquele capacete gota, super aerodinâmico, mas ele não consegue ficar na posição. Aí, se ele não fica na posição, o arrasto é maior do que se ele tivesse um capacete comum. Exatamente. Né? Exatamente. Vou fazer uma pergunta aqui. Tu lembra qual foi a tua primeira bike que você começou a fazer triatlo? Lembro. Uma mountain bike. Hoje. Caramba. Comprei ela, acho que por R$849 sei lá, tipo um Carrefour, assim, da vida, sabe? E aí eu fiz um cross triathlon nessa bicicleta, depois fiz um duathlon, e aí fui fazendo, aí depois eu peguei quando eu fui pra TT, eu peguei uma Specialized Transition, assim, e lembro até hoje. Bonito aquele formato. Exatamente. Lá, e eu lembro até hoje, assim, que eu paguei, acho que 3.000 e poucos reais, assim. E já era um absurdo pra mim, assim, né? A primeira bike foi nem existe mais a empresa, uma Sandal. Cúmulos, uma Road. Sim. Aí na época ela foi R$1.000 e pouquinhos. Sim. E a gente sempre foi feliz, pô. Não, era, se eu não me engano, era de ferro. O garfo de alumínio. O garfo de alumínio. Garfo de alumínio. Era o contrário, não tinha carbono. Depois aí o quadro era de alumínio e o garfo de carbono. Exatamente. Depois foi a evolução. Né? E aí... Não, e olha só, eu fui com essa bicicleta Transition aí, eu fui pódio em 70.3, eu fui do Rio de Janeiro, inclusive, eu peguei vaga pro Mundial com essa bike, entendeu? Então, assim... O importante é o motor, né? O importante é ter perna pra tocar, entendeu? Não adianta você estar com a bike mais top. Óbvio, o equipamento ele vai melhorar até só questão psíquica, né? Você vai estar mais motivado. A gente tem estudos sobre isso que comprovam isso. Só que às vezes nem o atleta ele não consegue nem ainda extrair o melhor daquele equipamento. Então o melhor mesmo se investir, eu falo isso muito com a galera. Pô, tu quer investir em alguma coisa? Investe numa boa noite de sono. Investe num bom recovery. A gente tava correndo, conversando exatamente sobre isso. E eu falo isso direto com a galera. Pessoal, você quer comprar uma bike da NASA, mas você tá dormindo bem? Você tá se recuperando? Você tá tem constância nos treinos? Então, assim, não adianta a gente querer fazer ter os melhores equipamentos e ter excelentes resultados e o básico a gente não faz. Então eu prezo muito por isso. Primeiro treinamento, primeiro treino bem executado, para depois a gente pensar nessas cerejas do bolo, né? Porque tudo é a cereja do bolo. Tal roda é cereja do bolo para prova, tal pneu. Porque o treino você tem que fazer até nas piores condições possível. Treinar no calor, colocar seu corpo em exposição, assim, para ver o que ele pode responder, para quando você tiver na prova com o melhor equipamento, polido, com a alimentação adequada, ajustada, com tudo testado, qual o gel que você vai tomar, quantidade de gel, de sódio e tudo mais, ali sim você vai ter condições, né, de entregar o melhor do dia, o melhor do seu corpo, né? Então... Não adianta achar que treino é prova. Isso aí é um dos principais erros, né? Exatamente. E eu falo para os meus atletas o seguinte: primeiro, tu tem que fazer o básico bem feito, que é o que você falou. Segundo, é persistência, consistência e paciência.
paciência, porque cada um tem o seu ritmo, a sua velocidade de melhorar. E o pessoal olha pro coleguinha do lado, pô, ele tá melhor, eu não melhoro, Sim. né? Às vezes o atleta vem assim, pô, meu treino de tiro foi muito ruim. Aí quando eu vejo, falei, cara, por que foi ruim o teu treino de tiro? Quando eu vejo no dia anterior, no treino anterior, ele fez o Z2 em ritmo de Z4. Eu falei, Sim. cara, mas esse Z2 aqui, você tá cansado para ter feito. Sim. Ah, mas é porque tava muito lento. Então, assim, os atletas que entendem, compreendem, né, a metodologia, a Sim. forma de treinar, eles evoluem mais, Sim. né? Os que são obedientes, na verdade, né, evoluem mais. E hoje eu vejo, assim, que um dos principais erros é esse que você falou, Sim. né, de querer algo muito mirabolante, né, uma coisa muito absurda, sem fazer o básico, Sim. e querer pular de fases, Pular né? etapas. Cara, o atleta não sabe como é legal fazer um sprint, Sim. né? Sim. Não, e detalhe, que às vezes é mais difícil fazer um sprint Sim. bem feito do que fazer um 70.3. Exatamente. Eu falo... O desconforto é muito Exatamente. Fazer um sprint bem feito é mais difícil do que completar um 70.3. E eu até falo isso lá com o pessoal. Talvez não estão preparados para essa conversa, mas isso é fato. Correr os 5 quilômetros ali do sprint forte é muito mais difícil do que se arrastar nos 21, num 70.3. Então é muito mais interessante se dedicar, fazer a escadinha, fazer um sprint muito bem feito, fazer um olímpico bem feito, construir uma base aeróbica bacana, trabalhar todas as valências de ganho de velocidade, de potência, construir um endurance para depois ir para as provas longas. Não que o atleta, meu sonho é fazer a prova. Não é sobre isso. Mas o atleta que realmente ele quer evoluir, ele gostou do esporte, eu quero continuar, quero fazer o triatlon mesmo, não quero fazer Ironman, eu quero fazer triatlon, quero vivenciar esse estilo de vida, que eu acho que tem muito disso assim também. Tem que estar preparado para todas essas distâncias, né? Então, Eu costumo falar para os atletas assim, cara, se você se propôs a entrar numa assessoria, sim, né? A ciência do treinamento esportivo ela é para todo mundo. sim, É pro mais novo, pro mais idoso, né? sim, Pro atleta que é recreacional. sim. Porque mesmo um atleta que quer completar uma prova, ele tem que trabalhar todas as Sim, valências exato. do esporte, né? O endurance, a velocidade, Sim. né? E que a gente, cara, eu acho que hoje a coisa mais difícil que tem de colocar na cabeça do atleta é que ele precisa treinar leve. Exato. É muito difícil. Hoje eu tenho um grande defensor do Z2 dentro da corre, que é o Felipe, que é o marido da Bianca. Sim. Hoje ele fala para todo mundo, cara, tem que treinar Z2, tem que treinar Z2, porque ele aprendeu. Porque é o Z2, né? É o endurance que vai dar a base de sustentação para você ter velocidade a longo prazo, né? Exato. E eu sou um grande defensor do Z2 também, né? Inclusive, aquele dia que a gente tava, domingo que a gente se encontrou lá, eu tava correndo e caminhando. Porque eu precisava trabalhar meu Z2, meu Z1, meu Z2 e deixar minha frequência baixa. Porque eu precisava desenvolver essa base aeróbica que eu não está tão adequada. Então, assim, as pessoas têm muita dificuldade de entender que esse treino é que vai te dar a base para você conseguir correr rápido. A gente tendo um grande exemplo disso, que vem para cá, para Manaus, Sim. né, para Foco Run, que é o Moroni. O Moroni, exato. Ele, no início do ano, ele até por conta de uma lesão, estava retornando, ele estava correndo e caminhando. Exato. E ele é o melhor amador do Brasil. Sim. E é porque é fisiológico. Quando o treinador fala, pô, tem que correr leve, tem que fazer essas rodagens, que é isso que vai te ajudar, não é porque o treinador tá falando que você não consegue correr rápido. Eu acho que muito atleta ele quer mostrar pro treinador e mostrar pros amiguinhos que ele consegue correr rápido. Não, a gente quer que você corra o rápido seu no dia D lá, no dia da prova, no dia que você se propôs. No dia dos treinos é a construção para esse dia. Exatamente. Então, eu acho que a gente... Essa hoje é a minha grande dificuldade, assim, com os alunos, com os atletas lá, eles entenderem essa importância dos treinos leves. Porque isso vai evitar que você se lesione, vai evitar que você entre em overtraining e que construa essa base que a gente... Porque, assim, é uma construção.
como o atleta ele quer resultados expressivos muito rápidos, ele às vezes não tem essa paciência e essa constância nos treinos de aceitar que aquele treino é importante, aquele treino Z2, às vezes ele é mais importante do que o treino de tiro. O treino, ele é um estresse, Exato. né? Ele estressa e você melhora no descanso. Exato. E o descanso, ele pode ser dormindo, descansando, ou pode ser um descanso ativo. Então, assim, até o treino de Z1, a pessoa, cara, mas eu tenho que correr Z1? Eu corro Z1. Sim. Você corre Z1, né? E eu já tive que abrir o Strava de atletas profissionais para um aluno meu. Eu falei, cara, entra aí no perfil de um atleta que seja profissional, ele diz que você gosta. Ele entrou lá no fulano, ó, vê aí o tempo dele de prova, vê o pace de prova, o cara é maratonista, o cara corre para 2 e pouco. O longo leve dele é 5. Sim. 4,50. Aí como que um atleta quer falar pra gente que o leve dele é 5,30? Não tem exatamente isso. E o cara que ele mostrou naquela situação era o recordista mundial de maratona, né? Então, assim, cara, beleza, a internet tá aí, né? O Instagram tá cheio de informação, mas a gente tem que saber de onde a gente colhe essas informações. Exato. E outra coisa, você tem uma assessoria, você tem um treinador do seu lado. Sim. É muito mais fácil você pegar a informação do seu treinador do que ficar buscando alguém que você nem conhece, sabe? Você paga o treinador justamente para ele te assessorar nesse quesito, né? E eu acho que uma outra questão assim que eu acho que pega muito é essa questão de ser muito rápido, né? Todo mundo quer esse resultado rapidamente, porque não, eu quero pódio, eu quero isso, eu quero aquilo. E a grande questão é que ninguém consegue mensurar os benefícios que a gente traz para o nosso dia a dia, né? A gente tem um melhor desempenho. Porque ninguém eu não treino nenhum atleta profissional que vive disso. Sim. Eu atendo médicos, eu atendo advogado, eu atendo pessoal que trabalha com TI. E todos esses eu quero que eles performam na vida deles, no dia a dia, como os melhores profissionais, né? Os melhores pais, melhores maridos e esposas. Então, assim, a gente tem esse cálculo da carga de vida. Sim. E às vezes, né, se não tiver esse feedback com o treinador ali, fica difícil mensurar. Então, a gente tem esses benefícios aí que, às vezes, a gente não pode abrir mão deles, né? De ter uma melhor qualidade de vida, de um melhor trabalho, para estar abdicando disso tudo por conta de uma medalha ali, né? E a gente, como treinador, né, eu sei que você tem esse perfil, a gente vai primeiro sempre olhar para a qualidade de vida, para a saúde, a performance ela vem depois, né? E... assim, e pensar também na longevidade no esporte, né? Até quando você quer praticar? Sim. Porque talvez do jeito errado que um atleta treine, ele talvez não dure tanto no esporte. Sim, né? Sim, porque aí entra a questão de lesões, entra a questão de fadiga, até mesmo mental, né? Porque às vezes o atleta se cobra tanto, todo treino tá ruim, todo treino foi pesado, todo treino eu não consegui cumprir, assim, baseado nas vozes da cabeça do atleta, né? Que eu poderia ter dado mais, que eu poderia... E deixa de ter essa leveza que vai fazer com que ele faça isso por um longo tempo, que usufrua, que faça amizades, que faça viagens bacanas. Como é bacana a gente tava conversando, vou com tantos atletas para tal prova e tal, e ali, porra, vai se formando uma família ali, toda uma atmosfera ali que faz com que todo mundo queira mais aquilo dali. Então, assim, um conselho, uma dica que eu falo isso para todos, é que usufrua da melhor forma e não fique tão bitolado, assim, com números, performar, que isso aí vai vir naturalmente, entendeu? Os cones, ele vem naturalmente. Vai vir naturalmente, não adianta, né, se matar, assim, no sentido de deixar de fazer outras coisas por conta disso. Vai vir naturalmente, então só dá o tempo ao tempo, né? E a gente falando de amizade, né? Acho que nossa amizade, a gente se conheceu numa corrida. Exato. Correndo, acho que foi até na Folk Run, se eu não me engano. Foi alguma corrida. Sim. Mas ano passado na Folk Run,
a gente fez um pelote ali improvisado Sim. na largada. Na largada. Que deu muito certo. Sim. Veio um monte de gente, a gente tem uma filmagem muito legal. E a gente recebeu um desafio do Gabriel. Exato. Né? Então, galera, na Focolan, dia 17 de maio, não é isso? 17 de maio. A VF e a Corre vai estar fazendo aí, puxando, eu e o Thiago vai estar puxando aí um pelotão sub 1,30? 1,30. 1,30? Sub 1,30 aí com a galera aí. Então, quem quiser ir na meia maratona correr abaixo de 1,30, eu e o Thiagão vamos estar puxando a turma. Vamos lá, né? A gente vai liderar, depois desafiado e vamos ter que puxar, né? Pelote, o chefe mandou. O chefe mandou, tem o patrocínio aí da Foco. Vamos fazer esse pelote aí. Quem quiser juntar, todo mundo aí, vamos treinar. Vamos treinar muito, né? Pra gente fazer esse pelote e bater essa meta aí de 1,30 que foi passado pelo chefe. Né? Então, galera, quem quiser, na largada, dia 17 de maio, né? Só chegar junto e vamos fechar esse pelote de 1h30 aí nos 21. Vamos lá. Beleza? Tá fechado. Vini, a gente vai chegando ao fim, né? Cara, foi 1 hora de conversa, passou tão rápido. A gente tem muita coisa. Ainda bem que a gente não corre tão rápido. A nossa meia maratona, a gente demora um pouco mais, a gente tem mais tempo. Né? Dá pra conversar mais ainda. Né? Mas, cara, o papo foi muito legal. Acho que foi muito, muito interessante para quem tá assistindo a gente. Né? Acho que a gente conseguiu explorar muita coisa sobre o triatlon. Né? Acho que tem muita gente com vontade, né, de começar a praticar o esporte, a corrida, o triatlo, mas não sabe por onde começar. Né? Então, tem a sua assessoria, tem outras assessorias em Manaus. Né? Eu queria agora te agradecer, né, pela tua amizade, principalmente, né, pela tua disponibilidade de estar aqui no programa, conversando com a gente. Aí eu queria que tu deixasse o teu contato para o pessoal, quem quiser treinar na VF contigo, fazer parte daquele pelotão lá da estrada que, cara, do fim de semana passado tinha mais de 60 bicicletas. Tinha uma galera lá. Já tava muito grande. Né? Então, quem quiser fazer parte desse time aí, é com você. Pô, Thiago, brigadão pelo convite, mais uma vez. Mais uma vez dizer que eu sou fanzaço, que a Corre é referência para mim, pelo acolhimento. Eu acho que isso é muito bacana, é muito importante. Não ter essa... A gente não tem disso, a gente treina junto e faz pelote junto, que eu acho que isso que é o bacana. Que assim, olha os treinadores correndo junto. É do normal. Porque eu acho que é aí que o esporte cresce, que ganha volume, que eu quero mesmo que a corrida cada vez cresça mais, o triatlo cresça mais, que esteja na mão de bons profissionais, que esteja lá na Corre, que esteja na VF, mas que esteja com profissionais que realmente estejam imbuídos da missão de fazer vocês treinarem com qualidade, que desenvolva esse espírito esportivo, né? Espírito olímpico de comunidade, que eu acho que isso é um bacana, né? Então, quem quiser tá treinando aí com a gente aí da VF, no Instagram, @VFTeamSports. Quem quiser me seguir lá no Instagram também, v.ferreiratri. Então também pode me chamar lá também. E assim, só agradecer mesmo a oportunidade. Eu acho que é sempre muito proveitoso. Quando a gente tá lá treinando, a gente já se junta e já troca ideia e tal. Acho que isso é muito legal. As pessoas acho que se identificam com isso. Porque esse é o verdadeiro espírito mesmo do esporte, é o que eu acredito. Que a gente é transformado através do esporte, através das amizades que são feitas através do esporte. Então, queria muito agradecer mesmo. Foi legal demais o papo. E sempre que precisar, estou à disposição. Sempre estou aí para falar do esporte, porque realmente o esporte mudou minha vida. Hoje eu mudo a vida de outras pessoas. E é um sentimento muito bom, assim, de poder estar vivenciando isso tudo, fazendo novas amizades, mudando a vida de outras pessoas, a minha vida. Então isso é muito gratificante. Eu tenho certeza que também passa por isso lá, vibrando com a conquista dos seus atletas, sonhando junto, né? Eu costumo dizer que o treinador, ele sonha junto com o atleta e a gente sempre vai atrás de realizar esses sonhos, porque o sonho deles é o nosso também, né? Então acho que isso que é o mais da hora, é isso aí. Isso aí, valeu. E em maio, a gente tem juntos um desafio. Né? Dia 17 de maio, vamos puxar essa turma aí. Pelote de 1h30. É isso aí.
Pessoal, e esse foi mais um Corre Mano, Esporte, Resenha e Vida Real. Até a próxima.